Ainda abordando ferramentas matemáticas que são aprendidas nos últimos anos do ensino fundamental e trazidas para a matemática financeira, o assunto agora que nós iremos tratar é a porcentagem. Bem, a porcentagem é uma forma de representar uma fração com denominador 100 ou qualquer fração equivalente a uma fração de denominador 100. Como seria isso, né? Eu posso escrever, por exemplo, 25%. O que seria 25%? 25% é o mesmo que escrever 25 sobre 100. Ou mesmo escrever 1/4. Ou seja, estamos tratando aí de uma forma de escrever a fração sobre 100 como sendo 25%. Outro exemplo, 50%. 50% é o mesmo que escrever 50 sobre 100, que é o mesmo que escrever 1/2 ou mesmo dizer metade. 75%. 75% é o mesmo que escrever 75 sobre 100, que é o mesmo que dizer 3/4. E 100%, que seria 100 dividido por 100, que é o mesmo que 1/2. 200% poderíamos representar como 200 sobre 100, que é o mesmo que 2/2, ou mesmo escrever o dobro. Então, essas são algumas formas de nós representarmos as frações. A porcentagem, ela então pode ser escrita de alguns modos. Ela pode ser escrita na forma de porcentagem mesmo. No caso aí seria 18%. Também poderíamos escrever como fração, 18 sobre 100, que seria a nossa fração. E também poderíamos escrever na forma decimal, que seria 0,18. Lembrando que dividir por 100 seria andar com a casa decimal para a esquerda. Então, nós teríamos duas casas decimais para a esquerda com a vírgula, 0,18. Então, esse aqui seria o nosso número decimal. E aí, o que a gente tem que fazer para poder chegar nesse número decimal, caso a gente tenha uma fração, é só dividir o 18 por 100 no caso. Então, essa divisão me daria um valor que seria 0, aumentaria uma casa aqui, 1 vezes 100 daria 80 de resto, e esse 80 de resto eu pegaria, acrescentaria o zero automático e faria 0,18, tiraria aí os 800 e ficaria 0. Então, é um jeito de você sair da forma de fração e escrever número decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. É comum utilizarmos as porcentagens para definir também quanto será designado em questão do valor percentual. Nesse caso, a gente vai ter uma porcentagem que a gente vai chamar de porcentagem de uma quantia. Como que seria isso em termos de exemplo, né? Vamos dizer que eu quero comprar 30% das rosas de um ramalhete com 600 rosas. Quantas rosas eu iria comprar, né? Então, para poder fazer essa resolução, seria necessário que colocássemos 30% de 600. Na matemática, o D representa para nós a multiplicação. Então, o D está relacionado à multiplicação. E aí, o que a gente vai fazer, então, é escrever a porcentagem em forma de fração. Lembrando que isso aqui são de 600 rosas. Então, eu vou escrever o 30% como 30 sobre 100. Vou trocar o D por vezes e vou colocar o 600. Então, aí agora o que eu tenho é o seguinte. Eu vou ter como solução 30 vezes 600 dividido por 100. Vale ressaltar que quando não temos o denominador é igual a 1. Aí eu faria numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Isso aqui é bom a gente sempre salientar que não seria uma multiplicação cruzada, porque para multiplicar cruzada eu preciso ter o formato A sobre B igual
a C sobre D, ou seja, a igualdade que vai permitir a multiplicação dos termos de forma cruzada. Então, nesse caso, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Bom, esse cálculo aqui me dá, posso simplificar o zero com o zero aqui, e seria 30 vezes 6. Então, 3 vezes 6, 18, acrescentando um zero, daria 180 rosas. Então, nesse caso, eu iria comprar 180 rosas para poder fazer 30% de 600 rosas de um ramalhete. Outro exemplo poderia ser, um eletrodoméstico está sendo vendido por R$ 480. Caso o pagamento seja à vista, o vendedor dá um desconto de 10% sobre o valor do produto. Quanto será o desconto e quanto irei pagar pelo produto? Bom, nesse caso, como ele faz as duas perguntas, tanto quanto será o valor do desconto, quanto o valor a ser pago pelo produto, é interessante que a gente faça 10% de 480, que seria o valor do produto, e a partir daí fazer aquela transformação, que seria 10 sobre 100 vezes, vou tirar a vírgula para fazer a continha, depois eu volto para o sistema monetário. E aí vai ficar, quando eu faço essa continha, vai ficar 10 vezes 480 dividido por 100. Um zero poderia ser simplificado aqui e outro aqui. Então, eu teria o valor de R$ 48. Ou seja, o meu desconto seria de R$ 48. Esse aqui é o meu desconto. E ele também pergunta qual seria o valor do produto agora com o desconto. Então, eu faria 480, que é o valor do produto, retirando os R$ 48. Lembrando que nós vamos fazer sempre vírgula debaixo de vírgula. E aí eu teria como resultado aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Então, o meu valor do produto a ser pago é R$ 432. Esse aqui seria o valor do produto. Aqui eu teria o desconto. E aqui o valor pago. Com desconto. Bom, mas eu disse que teria uma outra forma de responder dependendo da pergunta. E aí, o desconto, se ele não pergunta quanto seria o desconto e simplesmente perguntasse qual seria o valor a ser pago pelo produto, eu poderia também pensar da seguinte maneira. Se eu tenho um desconto de 10% sobre o produto, esse desconto de 10% representa que, na verdade, eu vou pagar pelo produto 90% dele. E a conta é simples. Todo produto seria 100%. Se eu dou um desconto de 10%, eu estou tirando 10%. Então, eu vou estar pagando 90% do produto. Então, eu poderia ter feito 90% de 480. E aí, fazendo esses cálculos, eu chegaria nos mesmos R$ 432. O problema desse cálculo aqui é que ele não te dá quanto é o valor de desconto de forma direta. Então, depois, para eu descobrir o desconto, eu precisaria fazer 480 menos 432 para poder chegar no valor de um desconto de R$ 48. Então, é possível fazer, mas aí eu teria que fazer o caminho inverso. Então, quando a pergunta é somente quanto seria o valor do produto no final, essa ideia aqui, que foi colocada por último, ela acaba sendo mais viável, justamente por fazer você ganhar tempo com relação à resolução do exercício. E a gente sabe que porcentagem é um assunto que aparece com muita frequência no Enem e nos principais vestibulares do país. Então é bom a gente estar atento, dar uma revisão muito boa sobre isso, fazer exercício a respeito, porque é um assunto que 100% de certeza que ele estará no seu vestibular. No mais, queria agradecer e dizer que vocês têm que continuar estudando e agora com um objetivo mais fixo ainda, que o Enem já está aí próximo e a gente precisa ter a maior quantidade de aulas visualizadas. Um abraço e até mais.